Amém? Gênesis 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri o varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Tirou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, malditos por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Até aí, irmãos, amém. Bom, a gente tem meditado nesse texto já, esse é o terceiro domingo. E, como foi falado nos encontros, nos cultos passados, nas mensagens passadas, Caim e Abel foram os filhos de Adão e Eva, depois que eles saíram do jardim, e eles então passaram a ter uma vida fora do jardim, agora uma vida como pecadores, fora daquela presença habitual que eles tinham de Deus. Tiveram então um filho, o mais velho, a quem foi colocado o nome de Caim, que significa, como diz o texto, dado por Deus, pelo auxílio de Deus, nos fazendo lembrar que a nossa vida, ela vem de Deus, que a nossa vida vem do Senhor. Tiveram então outro filho, a quem colocaram o nome de Abel, que significa fôlego, nos lembrando também que a vida, ela é passageira. Essa mesma vida que Deus nos deu aqui na terra para vivermos, ela é uma vida limitada, ela é uma vida passageira. E nós aprendemos, irmãos, durante esses domingos passados, que o pecado, ele gerou sentimentos no coração do ser humano. Ele gerou sentimentos que há no coração de cada um de nós, como havia no coração de Adão e Eva, no coração de Caim e Abel: ódio, inveja, arrogância, prepotência, orgulho. São sentimentos que tem dentro de nós, raiva, ira, e cabe a nós clamarmos a Deus e pedir a Deus para que não deixemos com que permitimos que esses sentimentos eles venham a ser mais fortes em nós e fazer com que nós pequemos por causa desses sentimentos que estão dentro de nós. Para isso nós precisamos de quê? De domínio próprio. Foi o que Deus falou para Caim: pecado jaz à porta, o pecado está no teu coração, mas a ti cumpre dominá-lo. E então, por não dominar o pecado, Caim não dominar o pecado, esses sentimentos que havia dentro dele, houve então esses sentimentos perigosos, eram decisões desastrosas. Primeiro, como nós vimos no domingo atrasado, dentro da própria família, eles transpiraram na própria família, onde houve ali inveja, onde houve ódio, onde houve traição de um amigo, do irmão contra o outro. Domingo passado nós vimos que esses sentimentos perigosos, eles trouxeram decisões desastrosas, transpiraram no ato da adoração, porque Caim trouxe uma adoração vazia diante de Deus, uma adoração da qual o Senhor não se agradou dele e nem da sua oferta, ao passo que Abel trouxe uma oferta que Deus se agradou tanto do ofertante quanto da oferta. E hoje nós vamos aprender, irmãos, que esses sentimentos perigosos,
eles se agravam quando nós desprezamos as advertências de Deus. Esses sentimentos perigosos, eles se agravam no meio da sociedade, no ser humano, quando ele despreza os conselhos que Deus está dando a ele. Então, irmãos, aqui no texto nós lemos, no versículo 6 e o versículo 7, diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que te descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Destacamos aqui, irmãos, eu quero destacar 2 pontos nessa mensagem, nesse texto. Primeiro, Caim, ele é chamado ao arrependimento, mas ele endurece o seu coração. Depois que eles vão apresentar uma oferta para Deus, a Bíblia diz que eles levaram essa oferta. Abel levou da primícia. Abel escolheu o melhor que ele tinha. Abel escolheu o melhor cordeiro que ele tinha, o melhor que tinha lá no pasto. Ele pegou com cuidado, ele levou a Deus e ele ofertou a Deus. Deus se agradou de Abel, da sua atitude, de dar o melhor, de dar o que ele tinha de melhor e de mais precioso a Deus. Deus aceita o culto de Abel. Caim, a Bíblia diz que ele pegou. O texto no original traz a ideia de que ele pegou qualquer coisa, ele saiu catando qualquer coisa. E não é porque era simplesmente oferta de legumes, como eu disse semana passada. Depois foi colocado na lei por Moisés a oferta de legumes, de cereais. Mas mesmo que tivesse sido de sangue, como foi a oferta de Abel, a oferta de Caim também seria rejeitada, porque o coração dele estava endurecido, porque o coração dele não se encontrava no coração de um verdadeiro adorador, mas ele queria servir a Deus ou adorar a Deus de qualquer jeito, e aí depois que isso acontece, Caim ficou irado, ele ficou zangado, porque Deus não aceitou ele, as atitudes dele e a oferta dele. E aí então Deus pergunta para ele: por que tu está assim? Por que descaiu o teu semblante? Por que tu andas irado? Se tu mudar a tua atitude, se tu mudar o teu jeito, se tu mudar teu coração, tu será aceito. Mas toma cuidado, porque o pecado, ele está à porta, ele está batendo, ele está à espreita, mas cumpre a ti dominá-lo. Então Caim, ele é chamado ao arrependimento, mas ele endureceu o seu coração. Esse, irmãos, é um apelo de Deus para a razão. Esse chamado de Deus ao arrependimento, é o interesse de Deus pelo pecador. Deus, ele demonstrou ali interesse por Caim. Caim estava totalmente errado. Suas atitudes, seus sentimentos estavam tomando conta dele, dominando ele, e ele age de qualquer forma. E Deus então tem interesse nele. E Deus vai ao encontro dele. E Deus chama ele ao arrependimento, porque Deus tem interesse, na verdade, Deus tem interesse na justiça. Deus, ele tinha interesse no homem quando ele caiu. Ele foi ao encontro de Adão e Eva, eles se esconderam, Deus foi até onde eles estavam, para restaurar. Deus, irmãos, ele tem interesse em nós. Deus tem interesse em mim e em você. Nós somos pecadores. Em nosso coração há pecado, há manchas. Todos nós nos desviamos do caminho. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos afastados de Deus por causa do pecado que gerou um grande abismo entre nós e Deus. Mas Deus mostrou interesse por nós. Deus deu a sua palavra. Deus demonstrou um interesse tão grande por nós que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Deus demonstrou interesse por você. Ele fez com que a palavra um dia chegasse ao teu coração, para te salvar, para te resgatar, para te redimir, para te dar vida, para escrever o teu nome no livro da vida, para te dar esperança de vida eterna na volta de Cristo. A palavra, quando ela está sendo pregada ao pecador, é mostrando o interesse de Deus por ele, é Deus chamando ao arrependimento. E quando ele já é arrependido, quando ele já nasceu de novo,
Deus não deixa de ter interesse, porque mesmo nascendo de novo e nascidos do alto, nós continuamos pecadores e às vezes nós pecamos. Pecamos e Deus avisa, Deus adverte, Deus coloca sinais de alerta na estrada. Deus diz a cada dia para nós: meu filho, não vá por esse caminho. Meu filho, não faça isso. Se desvia desse caminho, não tome esse tipo de atitude. A cada dia Deus está dizendo: olha, não veja isso. Você tem a tela em suas mãos, o celular, mas tem coisas que não é para o cristão que está olhando, então não veja isso, não toque nisso. Deus está advertindo: não se misture. Há lugares que não é para você ir, há companhias que não é para você tê-las, e Deus está advertindo: não deseje isso. Deus adverte a cada dia: não se afaste da igreja, não se afaste do caminho, porque lá fora é caminho de perdição. Isso é o interesse de Deus pelo homem pecador, por ele que ainda não nasceu de novo, levando a palavra, para que o Espírito Santo regenere, por meio dessa palavra ele tenha vida. É o interesse de Deus pelo homem pecador que já foi regenerado, dizendo: tome cuidado, não siga esse caminho, não faça determinada coisa, não olhe para isso, não toque naquilo, não vá para ali, não se misture, não se assente na roda dos escarnecedores. A Bíblia está cheia de alertas, irmãos. Deus alerta Caim: olha, deixa teu mau humor, Caim, abandona a tua ira, Caim, abandona, jogue fora essa inveja que tu está do teu irmão, faça o que é certo, procede direito, procede corretamente, tu serás aceito, teu culto será aceito, a tua oferta será aceita. Deus está alertando nós, irmãos: procede corretamente, haja corretamente. Caim, ele reage de duas formas diante dessa advertência de Deus, depois do desfavor de Deus a ele e o favorecimento a Abel da sua oferta. Primeiro, ele é tomado de inveja, ele fica cheio de inveja. Segundo, ele é dominado por uma ira avassaladora, seus sentimentos que não são controlados, porque inveja todos nós temos. Nós temos, não adianta dizer que não tem, nós temos inveja. Ontem eu perguntei aos meninos aqui, os adolescentes: vocês têm inveja? Todos eles sabem: temos. A gente tem inveja, a gente tem orgulho, a gente sente raiva, a gente sente ira às vezes, a gente sente ódio, a gente sente, irmãos, a gente às vezes pensa maldade ou deseja maldade para os outros. São sentimentos que estão dentro de nós, mas Deus está dizendo: cumpra-te dominar isso. E aí eu repito, já que foi dito nos cultos passados, nas mensagens passadas, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me dá domínio próprio, para que eu domine os meus sentimentos, e não os sentimentos me dominem e me levem ao pecado. Abel não seguiu esse conselho, Caim melhor, ele não seguiu esse conselho. Deus alerta Caim para ter cuidado, porque o pecado estava à espreita. A ideia aqui é de que o pecado esteja como uma cobra armada para jogar o bote, armada para pegar ele, para destruir ele. Deus está dizendo: olha, o pecado que está no teu coração, ele está como um vulcão, prestes a entrar em erupção. Domina isso, domina teus sentimentos. E a ideia aqui é essa, de o pecado está de tocaia, para te pegar. O diabo, irmãos, ele está à porta. Ele está à porta e ele está à espreita de cada um de nós. Quem guarda a ira, dá lugar ao diabo. Quem guarda a ira no seu coração, dá lugar ao diabo. Como eu falei, todos nós sentimos ira. Mas se nós ficarmos guardando ira em nosso coração por alguém que fez mal por nós, ou por alguém que, no caso aqui, Abel não fez mal nenhum para Caim, mas ele fez o bem, e a inveja dele era porque ele fez o bem. O ódio dele é porque ele fez o bem. É porque ele não conseguia ver o sucesso do outro. E às vezes tem gente que é assim. Ele não consegue se alegrar com a vitória do outro, com o sucesso do outro. É mais fácil ele se alegrar com a queda do outro. O irmão João pregou aqui no domingo, na quarta-feira,
Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 do texto que ele leu, pregou assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, quem não domina a ira, quem deixa a ira agasalhada no seu coração, está dando lugar ao diabo. Foi isso que aconteceu com Caim. É isso que acontece, e a Bíblia está nos dando esse conselho: não deixe, não permita. O pecado, irmãos, ele é como um leão que ruge, que espreita a porta para dar o bote. Tiago 4, 7 diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas existiu o diabo, e ele fugirá de vós. Exatamente essa palavra, era esse conselho que Deus estava dando a Caim. Tenha domínio próprio. Sujeite-se ao diabo, ele vai fugir de ti. O pecado não vai te dominar. 1 Pedro 5,8 diz também: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Contudo, irmãos, Caim, em vez de ouvir a voz de Deus, ele endureceu ainda mais o seu coração. Ele endureceu ainda mais o seu coração. A Bíblia diz: olha, não endureça o seu coração. Não tenha um coração duro, porque alguém lhe fez o mal, porque alguém falou o que você não gostou, ou praticou o que você não fez, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, na vizinhança. Não endureça o teu coração, porque isso vai gerar um ódio, vai agasalhar um ódio no teu coração, e em qualquer momento o diabo vai te levar a fazer coisas erradas, a praticar o que é errado, que não deve. Caim, ele é confrontado por Deus antes de matar Abel, e ele responde com silêncio. Deus fala para ele: olha, por que tu anda assim? Por que descaiu o teu semblante? Por que anda irado, desde que o pecado jaz à porta? Mas cumpra te dominar. Ele ficou em silêncio, ele não falou nada. Ele poderia dizer: Senhor, me ajuda, Deus, me ajude a dominar isso, me dá força, porque eu sou fraco, porque estou me sentindo fraco, estou sentindo que esse mal está a me dominar. Ele não faz isso. E novamente, quando ele já pratica o homicídio, ele é confrontado por Deus, depois que ele mata o seu irmão, e a resposta é uma resposta cheia de hipocrisia. Cheio de hipocrisia. Deus: olha, onde está teu irmão? Ele diz: por acaso eu sou tutor dele, eu sou vigia dele, eu sou responsável pelo meu irmão. Meu irmão Jesus, ele ensinou que a ira no coração equivale moralmente ao homicídio, porque nós podemos não matar alguém fisicamente, nós podemos não dizer: olha, vamos ali, alguém que a gente tem ódio, e a gente ir lá e executar. Mas o que Jesus está dizendo: se você sentir ódio no teu coração por alguém, diante de Deus, tu é considerado um homicida. Tu é considerado um homicida. O apóstolo João, falando na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, ele diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Ele faz por que ele matou seu irmão? E ele responde: porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Olha o motivo: a obra dele era má, do irmão justo, ele sentiu inveja do irmão. Porque ele não brilhava, ele brilhava. Porque ele não era aceito por Deus, ele era aceito. E aí ele diz no versículo 15 ainda: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Porque Caim era filho do maligno, e o maligno é assassino. Caim matou seu irmão, porque não controlou, porque não teve domínio próprio, porque deixou que o pecado dominasse seus sentimentos, dominasse a sua vida, e aquilo saísse do seu coração e se materializasse no ato, na execução, na consumação do pecado. E ele mata o seu próprio irmão. Primeiro homicídio foi isso, o irmão matando o outro. Segundo lugar, irmãos, segundo ponto que eu quero destacar: Caim, em vez de voltar-se para Deus,
ele foge de Deus e ele usa máscaras para consumar o seu pecado. Versículo 6: então me disse o Senhor: porque andas irado? Porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim, ele consuma, ele mata o seu irmão. E quando Deus confronta ele, antes disso, ele usa máscaras. Primeiro, para enganar o seu irmão. Quais são essas máscaras? A máscara da mentira, da traição, da hipocrisia. Ele disse a Abel: vamos ao campo. Caim, irmãos, ele está virado contra o seu irmão. Ele estava com ódio contra o seu irmão. Ele não espera uma oportunidade para matar o seu irmão. Ele cria a oportunidade. Veja o quanto o pecado é devastador, irmãos. Ele estava tão possuído pelo ódio que ele não espera uma oportunidade. Ele cria, ele gera a oportunidade. Ele cria pessoalmente, ele monta o palco desse horrendo espetáculo de crueldade e maldade. Ele acelera o pecado. Ele coloca mais lenha. Ele talvez não dorme direito, fica pensando, maquinando: como que eu vou tirar a vida do meu irmão? Como que eu vou matar ele para tirar ele de cena? Porque Deus aceita ele, Deus não me aceita. Então, irmãos, ele se esconde atrás das palavras. Ele tem palavras bonitas, mas palavras carregadas de perversidade. Palavras doces, mas um coração amargo, endurecido. E então ele disfarçou-se de amigo do seu irmão. Ele dissimulou, ele enganou, ele premeditou o crime. Ele convida e diz: vamos ao campo. Talvez ele chamou para olhar a plantação dele. Vamos ver como é que está a minha plantação, como é que está meu campo. Ele atrai ele para o cenário. Não foi um impulso repetindo, não foi. Na verdade, ele alimentou o ódio no coração. Irmãos, olha o quanto é perigoso alimentar ódio no coração. Se você tem ódio no seu coração por alguém, peça a Deus: Senhor, tire isso do meu coração. Porque eu vou estar usando uma máscara de hipocrisia. Ele odiou o seu irmão, não pelo mal que Abel havia feito, porque Abel não fez mal nenhum, mas pelo bem que ele havia praticado. Não pelos seus erros, porque a Bíblia não comenta o erro dele no ato da adoração, mas pelas virtudes dele, de dar o melhor, de entregar o melhor, de reconhecer que aquilo era bênção de Deus, e por ser bênção de Deus, ele deveria dar o melhor para Deus, como Deus sempre dá o melhor para nós, como deu o seu filho. A luz de Abel cegou Caim. A vida de Abel gestou no coração de Caim a morte. Segunda máscara, ele usa a máscara da violência. Versículo 8 nos diz que ele chama o seu irmão para lá e ele mata. Caim matou seu irmão Abel. Se lhe dá uma chance de defesa, traiçoeiramente, seu ódio foi consumado, seu sentimento errado produziu um comportamento errado. E é isso que acontece, irmãos, quando nós nutrimos, quando nós guardamos sentimentos errados em nosso coração, nosso comportamento também será errado. Como eu disse, o pecado, o ódio que estava no coração de Caim estava como um vulcão, e ele permitiu esse vulcão entrar em erupção. Entrou em erupção. Cuidado com o monstro do pecado que está dentro de você. Cuidado, pois quem guarda no coração ódio, abriga o próprio diabo dentro do seu coração. Porque o diabo, ele é maligno. Na solidão do campo ali, só eles dois,
A inveja, a ira de Caim transformou-se em ódio diabólico. E ele brutalmente mata o seu irmão. Ele usa a máscara da violência. A terceira máscara que ele usa é da crueldade. Sucedeu que se levantou contra Caim, seu Abel, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ele avança, ele vai em direção ao seu irmão, ele pega seu irmão, ele mata o seu irmão, sem nenhuma chance. O rompimento do laço, irmãos, familiar, iniciado ali no capítulo 3, na queda, quando Adão joga a culpa para Eva joga a culpa para a serpente, assim vão tendo já problemas. Aqui ele atinge o fratricídio em apenas uma geração, um irmão matando o outro, mostrando quão maligno é o pecado. Caim destruiu a si mesmo, porque ele mata o seu irmão, que é irmão de sangue. Ele mata aquele que foi gerado dentro do mesmo ventre que ele foi gerado. Irmãos, quantas vezes nós queremos o mal, nós desejamos o mal, nós maquinamos o mal, planejamos o mal contra pessoas da nossa própria família, seja da família biológica, seja da família da fé, por inveja, ou por talvez porque alguém falou, fez algo que a gente não gosta, não gostou. E será quantas vezes nós fizemos isso com as pessoas porque nós somos imperfeitos também? Vale destacar, irmãos, que Caim, ele não matou seu irmão por um ímpeto passional, mas um crime cuidadosamente meditado. Ele planeja tudo. Ele pensa, diz como eu vou fazer. Vou tirar de perto da casa do pai, da mãe, vou levar para longe. Lá eu mato. Não matou um estranho. Um estranho que veio atacar ele e ele, em defesa própria, matou. Mas ele matou, assassinou o seu próprio irmão por inveja. E mesmo depois de estar no altar, adorando a Deus, apesar da advertência e da promessa de Deus, que se ele mudasse, ele seria aceito, ele faz isso. Nós podemos, irmãos, estar adorando a Deus e desejando mal para o nosso próprio, para o nosso próximo. Nós podemos estar aqui cantando louvor a Deus, mas com o coração cheio de inveja, de ódio, de ira. Nós podemos estar no culto, mas ao sair do culto, planejar, desejar o mal para o nosso próximo. Cuidado com os sentimentos que há em seu coração. Cuidemos dos sentimentos que há em nosso coração. O comentarista Brian, ele diz que Abel transformou-se em representante da igreja, odiado pelo mundo e perseguido até a morte. Ele foi odiado pelo seu próprio irmão e perseguido à morte. A igreja é perseguida, é odiada pelo mundo. A máscara quarta que ele usou foi a máscara da dissimulação. Versículo 9, para nós encerrarmos assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Irmãos, Caim, ele tentou ocultar seu crime, ele tentou fugir, se esconder, ele tentou justificar-se. Ele estava cheio de ódio, vazio de convicção do seu pecado. E ele não levou a sério as palavras de Deus quanto ao juízo e quanto ao chamado arrependimento. Ele pensou que seus atos seriam escondidos, que ninguém saberia. Ele achou que seus atos estavam fora do alcance do Altíssimo. Ele não só pecou, mas ele tentou escapar das consequências do seu pecado, se esconder. O Arnold Iveson, ele diz que Adão e Eva pecaram, e quando Caim pecou, em ambos os casos Deus questionou, Deus fez perguntas. Quando Adão e Eva pecou, o Senhor chega lá no jardim e pergunta: Adão, onde estás? Ele pergunta agora para Caim: onde está o teu irmão?
E ele faz essa pergunta não é porque Deus não sabia, porque Deus já sabia. Ele sabia que Adão e Eva tinham caído, tinham pecado. Ele sabia que Caim tinha matado o seu irmão Abel. Mas ele faz essa pergunta para dar a eles uma chance de dizer assim: eu estou aqui, eu pequei, eu errei, eu comi do fruto que não era para comer, eu matei o meu irmão, a quem eu deveria amar, sangue do meu sangue, me perdoa. Irmãos, quantas chances o Senhor nos dá de arrependimento, quantos confrontos o Senhor traz para nós na sua palavra. E o que nós temos feito? Arrependido ou endurecido o nosso coração? A palavra tem entrado aqui, descido para o coração e transformado, ou entrado aqui e saído do outro lado? Porque tem gente que parece que não muda, tem gente que parece que não muda e diz: eu nasci assim. É exatamente porque eu nasci assim, pecador, que eu preciso ser transformado, que eu preciso da transformação de Deus para me formar, para me moldar conforme a imagem de Cristo, para que eu seja aceito por Ele. Não é porque eu nasci assim, infelizmente, miserável, pecador, mas eu preciso que Deus me molde, eu preciso que Deus me transforme à imagem e semelhança de Cristo. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Caim tornou-se um errante, rejeitado sobre a terra. Quero encerrar, irmãos, essa mensagem de hoje, falando para nós: o pecado é real. O pecado existe. O pecado, ele está em nós, em nosso coração. Todos nós somos pecadores. Nós, humanos, somos pecadores. Segundo, Deus tem interesse por nós pecadores. Ele tem interesse no homem pecador afastado, para aproximar. Ele tem interesse no homem que está nas trevas, para trazer para o reino da luz. Ele tem interesse no homem morto espiritualmente, para lhe dar vida. Ele tem interesse em cada um de nós, como filhos dele, que nós pecamos, para que nós não sigamos os caminhos errados, mas ouçamos o seu conselho e dissemos: é por aqui. Ele tem interesse em cada um de nós. E quando a palavra vem nos confrontar, é Deus mostrando o seu interesse por nós. Terceiro, o pecado está de tocaia para nos pegar. Sejamos, portanto, cautelosos, cuidadosos com o mal que está ao nosso redor. O mundo, o sistema, como foi falado aqui pela manhã na escola bíblica. Sejamos cautelosos com o mal que está ao nosso redor, mas sejamos cautelosos também com o mal que está dentro de nós. Muito mais com esse. De tudo que se deve guardar, diz a palavra: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Quarto lugar, irmãos, quando o pecado, quando nós pecarmos, ao invés de tentar fugir de Deus, corra para Deus. Corra para Deus arrependido, peça perdão. João, ele escreve na sua carta, primeiro ele dizendo: essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não sigamos o exemplo dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que tentaram se esconder. Não sigamos o exemplo do nosso irmão mais velho, Caim, que procurou também se esconder. Então, irmãos, quinto lugar, cuidado com os nossos, vamos ter cuidado com os nossos sentimentos, sentimentos de pecado, e peçamos a Deus domínio próprio. Senhor, me dê domínio próprio, para que eu domine os sentimentos que estão dentro de mim e não sejam dominados por ele, e que o pecado não me domine. E por último lugar, irmãos, o pecado, o diabo, ele nos odeia, porque ele odiou a Cristo. Ele odeia a igreja. Nós somos parte da igreja, nós somos a igreja de Cristo. Que Deus e Cristo nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria e fé para viver a palavra de Deus. Que Deus nos dê fé para viver uma vida de arrependimento todos os dias, reconhecendo nossas falhas, nossas fraquezas,
e a nossa necessidade de perdão de Deus, para que assim sejamos aperfeiçoados por Ele, a imagem e semelhança de Cristo. Amém.